Bom, primeiro eu desejo um bom dia a todos nós. Queria, em nome da Faculdade de Ciências da Saúde da nossa comunidade, dizer que essa casa está à disposição para o debate desse tema, que para nós é muito caro. Na nossa concepção, trata-se de um tema em que julgamos uma perda de direitos já conquistados, direitos esses que estão expressos na EC, que todos nós conhecemos, todos nós ajudamos a lutar pelo Estatuto dos Jovens e Adolescentes. E sabemos o risco que a gente tem da perda desse direito. Por isso, mais do que o dever ético e moral que essa casa tem, como a casa da educação e da produção do conhecimento, de se envolver politicamente nessa agenda e mobilizar não só os nossos estudantes, nossos professores e pesquisadores, e aí em nome deles eu cumprimento a professora Gúcia e a professora Glória, que tem há longos anos, incansavelmente feito essa luta da defesa dos jovens e adolescentes numa perspectiva protagonista de educar esses sujeitos para serem cidadãos e não esses sujeitos para serem aprisionados. Eu tenho muito orgulho da professora Gúcia e da professora Glória de compor esta casa e na nossa gestão, ela com o apoio da nossa querida deputada, a quem eu declaro o voto, me representa. Não só votei no sentido de cidadã, mas tenho muitas identidades com as causas que Lara defende, em alguns momentos contrariando a própria condição do partido a qual ela compõe. Isso mostra a coerência que nós temos dessa mulher que está conosco nessa mesa. E já queria anunciar um observatório que nós estamos em fase de estruturação sobre usos de álcool e drogas, mas mais do que isso, sobre a preocupação de estruturarmos algumas pesquisas em que a gente leia a falência do Estado brasileiro na questão da educação. E nós defendemos mais escolas em tempo integral, onde esses jovens, como nos ensinou Paulo Freire, possam ser cidadãos emancipados, consciente do lugar onde ele está e ele ocupa na sociedade brasileira. Ao contrário dos presídios, não só do DF, que é o lugar onde escolhemos para viver, mas de todo o Brasil, já mostrou que o que se encontra lá são amontoados de objetos e assim são tratados. E esse posicionamento político nosso não se inicia hoje, ele vem de longas datas, mas hoje essa reafirmação de que somos contra, categoricamente, a redução da pena, da idade penal para esses jovens, é dizer que estamos de acordo com o que tem de mais conservador da sociedade. É negar o nosso papel de educadoras e de educadores. Por isso vamos subscrever não só esse documento, mas estamos com a nossa professora Valéria, que é comunicadora de formação, jornalista de formação, e neste caso, professora desta casa, da área de comunicação e saúde, e por entender que esse é um tema também de saúde pública, ela se compromete conosco, já acertou isso com Glória e com a professora Gúcia, de fazer uma comunicação maciça em redes alternativas que não seja a mídia conservadora, para que a gente possa convencer também os jovens aí conosco nessa luta. Então, mais uma vez, repito, esta casa é uma casa que tem que se posicionar politicamente em defesa da educação brasileira. E assim estamos fazendo. Me deram a tarefa de ser chefe cerimonial aqui na mesa, portanto eu pediria ao nosso chefe de departamento que usasse
a palavra para fazer os cumprimentos aos nossos participantes, dizer que sejamos todos breves, porque a deputada tem uma agenda apertada. E, enfim, passo a palavra para o senhor Pedro. Obrigado, professora. Bom dia a todos. Em nome da senhora diretora, professora Fátima, cumprimento os demais membros da mesa. Senhora deputada Érica Cocai, seja muito bem-vinda à nossa faculdade. Gostaria de agradecer a professora Gus, professora Glória, pelo convite, de estar aqui hoje podendo dividir esse assunto, que é um assunto, desculpe o termo, que eu considero assim, quando se pensa em redução da idade penal, um assunto sanguinário, porque afeta basicamente jovens negros. Quando se coloca que os presídios estão abarrotados, é necessário que completemos. Mais de 90% dos que estão lá são negros. Tem alguma, e pobres, a professora está lembrando aqui, tem alguma coisa errada. Não é possível continuar desta maneira. A redução, espero que não aconteça, vai chegar a 16 anos, 14, vai chegar nos 10, 8 anos. E não é isso que nós queremos. É necessário que lutemos com todas as forças que dispusermos para que isso não aconteça. Muito se ouve na mídia, na crise do Brasil. Para mim, senhores, o Brasil vive um dos melhores momentos de sua história, do ponto de vista de estabilidade, inclusive econômica, e é tentado a toda hora se desmontar por meio da mídia conservadora. Nós vivemos, no meu entendimento, um dos momentos mais de crescimento, de acesso à educação de jovens à universidade. Isso incomoda muita gente porque os conservadores não querem e trabalham duramente para que isso não aconteça. Eu acho que a presidente Dilma, eu quero registrar que votei nela e volto a votar se candidatar o presidente Lula, porque trabalham questões que nunca antes foram trabalhadas. É a caso da criação da Secretaria de Igualdade Racial, a CEPIR, criada em 2004 pelo presidente Lula. Então nós temos um momento peculiar, singular, em que discutimos, muito se condena, jovens drogados, jovens perdidos, e nós, no nosso conforto, criticamos, mas não vamos lá estender a mão para ajudar. Nós só criticamos esse drogado, esse viciado. Agora, nós não vamos lá, não vamos encostar não. A gente critica de longe. Essa é uma das limitações que eu considero, incluindo o egoísmo humano. Mas tem uns que são mais egoístas. Então, às vezes, o discurso incomoda um pouco, porque acho que tem que ser, antes de tudo, pragmático. Vamos tentar, de alguma maneira, reduzir, pelo menos, o sofrimento, em vez de ficarmos, muitas vezes, julgando, muitas vezes até que nem conhecemos. Nós temos esse defeito de julgar o que não conhecemos, às vezes. Então, desejo a todos um excelente evento, que as discussões possam redundar em uma coisa palpável que possa contribuir para essa não redução aí que vem sendo apregoada. Muito obrigado. Eu passo a palavra imediatamente para a professora Fátima, minha xará, querida parceira lá da psicologia, para a partir de agora conduza os trabalhos, por gentileza. Muito obrigada, professora Fátima, professor Pedro, professora Gus, professora Glória, por serem anfitriões desse evento. Na verdade, tudo se trata de educação e de saúde. E eu, como presidente da Abrange, estou muito honrada de abrir esse evento, na presença de tão ilustres colegas e também da deputada, nossa colega de profissão, e do professor Rubens, que veio de São Paulo para este debate. Quero agradecer muito também a Heroí e a Ione, que acabam de chegar, também em São Paulo, e foram idealizadoras desse evento, juntamente com Fernando Marques e Maria Inês Gandolfo, que somos a comissão executiva aqui da Abrange em Brasília, da diretoria da Abrange Brasil. Pelo adiantado da hora e pela
disponibilidade da deputada Érica, e que está quase se esgotando no tempo, nós vamos adiantar esse ato para a entrega da carta como um ato simbólico, porque foi a estratégia que nós escolhemos para trabalhar neste momento, sensibilizando os legisladores do Parlamento brasileiro. É um movimento suprapartidário, né? Pretendemos fazer esse ato com outros deputados na parte da tarde e, se possível, estarmos também em uma audiência pública que acontece essa tarde, mas para nós é muito especial que seja você, Érica, né, a primeira deputada a quem entregamos essa carta por tudo que nos reúne, por tudo que nos liga na sua militância política e também na sua militância como cidadã, que é exemplar. Temos muito orgulho de ter você no Parlamento e temos certeza que, através de pessoas como você, que estão com uma posição firme contra a redução da maioridade penal, que poderemos influenciar outros deputados. E isso iniciaremos hoje de uma forma modesta, através do que sabemos fazer. A Brand é um grupo, um coletivo de profissionais que escrevem, que pensam, que refletem, que argumentam dentro do que conhecemos sobre a questão. Então, eu gostaria de realizar esse ato simbólico, lendo essa carta e convidando os colegas da diretoria, professora Gussi, professor Fernando, Ione e Heroí, que são idealizadoras desse evento, para entregar à deputada, enquanto eu faço a leitura. Ione, Heroí, Gussi e Nato. Só para representar a Brand. Carta aberta da Brand aos legisladores brasileiros. Por um Estado menos penal e mais social. Expressamos a indignação deste coletivo de profissionais atuantes na área de drogas e dependências que compõem a Brand pelo projeto da Emenda Constitucional PEC 171/93, ora em trâmite do Legislativo Brasileiro para a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. No momento em que a sociedade brasileira clama por dignidade nas políticas de educação e o novo governo se anuncia enquanto pátria educadora, é impossível aceitar tal retrocesso em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e as políticas protetivas de crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidades, dentre os quais situamos os adolescentes em conflito com a lei. Como podemos aceitar tamanho descrédito em nossa própria condição de educadores, de socializadores de nossas crianças e jovens? Como é possível encaminhar uma legislação repressora, dirigida à geração com quem temos uma enorme dívida social, pela falta de uma educação e socialização efetivas, destes que, tão cedo, se enveredam para a marginalidade? A legislação atual encaminha como política para adolescentes em conflito com a lei o atendimento socioeducativo enquanto uma educação especializada. Mesmo após 25 anos de ECA, pela falta de efetivas políticas públicas das quais depende a implantação do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, sequer conseguimos cumprir a legislação vigente. O que estamos conseguindo proporcionar realmente aos milhares de adolescentes que hoje respondem por infrações de forma desumana e cruel, privados de liberdade em instituições que se tornam verdadeiros depósitos? A contenção física destes adolescentes é uma realidade triste das instituições de internação, superlotadas, insanas, imundas, desumanas, onde adolescentes em conflito com a lei já estão sendo castigados, por vezes em piores condições do que os adultos. A penalização de adolescentes já é uma incontestável realidade e, por vezes, se reveste de formas ainda piores do que a contenção física, quando é camuflada pela contenção química, medicalizando-se menores diagnosticados como transtornos, os quais se misturam em uma fileira sem fim de tipologias, com as quais os adolescentes em conflito com a lei são desumanizados.